Nesse fim de semana tivemos o show na Argentina, o Sur Pro Cup, e a gente tá vendo aí, olha só, o Vitor Porto de sunga vermelha ao centro, junto com o Frank Barrios ali à direita dele, bem na esquerda aqui o Drey Pereira, aí eles trocam o Barrios pelo Porto, o Vitor Porto e o Barrios já tinham se enfrentado no Olímpia, tendo o Barrios ficado com a 7ª colocação e o Porto com a 8ª colocação, teria uma revanche, teria um rematch. Os dois vieram muito bem. O Porto trocou de coach, tá? O Cello trouxe um físico incrível, mas o trabalho que o Barrios e o Baggio, que é o treinador dele, vem fazendo tem sido incrível. E no final das contas, o Frank Barrios foi o grande campeão da noite, conquistando título, conquistando vaga, trouxe um físico incrível. Ganhou no seu país, ele mora no Brasil, trabalha para uma marca brasileira, representa aqui até o Brasil na súmula de vez em quando nos scorecards, porque os scorecards colocam ali o país onde o cara reside muitas das vezes, mas obviamente que ele é argentino, ele ama as suas origens, ele ama o seu país, ele estava muito feliz em poder competir no seu país, na Argentina, na frente da família, dos amigos, e olha só, toda a galera ali reunida. Claro que ele acabou vencendo o Vitor Porto, que é um brasileiro que a gente gosta muito, que a gente admira muito, que é um cara incrível, mas o Barrios é um cara 100% e é muito legal. E pra gente que é brasileiro, passou anos em momentos escuros do esporte, sem ter show profissional, sem ter bons atletas, sem ter essa oportunidade, a gente foi aprendendo e percebendo como é gostoso ver um atleta do nosso país vencendo um show no nosso país. Temos que agradecer a Muscle Contest por isso. E aí a gente transfere essa alegria e felicidade para o Barrios, que teve a chance de competir pela primeira vez no seu país, na Argentina, e conquistar um título ainda por cima. Então parabéns aí para ele, parabéns pro Porto também, parabéns pro Drey Pereira, que vem trazendo um físico excelente de maneira consistente. Sua hora vai chegar também, meu brother, só continuar trabalhando. E o Vitor Porto veio depois falar um pouco sobre a competição e o resultado, olha só. Fala, rapaziada, passando aqui para falar com vocês que ontem quase pegamos a vaga para o Mr. Olímpia do ano que vem, mas esse campeonato foi muito mais além do que isso. Esse realmente não foi, acho que o real propósito. Lógico que eu queria estar com a vaga, mas eu acredito que foi realmente um campeonato desafiador, um campeonato em que realmente ali eu tive 7 semanas, né, depois de todo o processo ali do Mr. Olímpia, do México, e foi um campeonato realmente assim que eu me conectei ali com as pessoas certas, né, com o Cello, com o Cruz. A gente fez um trabalho de extrema excelência, tô feliz demais. O Coach Cello também falou um pouquinho sobre isso. Segundo lugar ontem na Argentina, na minha opinião, a melhor versão do Vitor Porto. Não mudaria uma vírgula na preparação. Fizemos o melhor possível com as armas que tínhamos, com o tempo que tínhamos, vindo de onde ele veio. Cintura perfeita, condicionamento perfeito. Não mudaria um ponto para mais ou para menos. Polido, extremamente satisfeito. O Frank Barrios fez excelente trabalho com o Iago Baggio e veio num tamanho que nunca vi. Parabéns, meus amigos. E é isso aí, terminou a temporada 2025. Parabéns aí a todos esse campeonato. Termina aqui a temporada. Uma evolução muito grande aí, tanto do Frank Barrios quanto do Vitor Porto, e que 2026 traga muita alegria pra gente na 212 e nenhuma dor de cabeça. E por falar em dor de cabeça, tá chegando o fim de ano, estão chegando as festas, estamos no meio de dezembro já, daqui a pouco começa a confraternização, Natal, tem que comprar os presentes pra família, pra amigos, e esse momento do ano é aquela história, shopping lotado. É difícil de chegar, é difícil de estacionar, conseguir uma vaga, andar pelo shopping, meu Deus do céu. Por isso que a Insider tira essa dor de cabeça para você e te ajuda com os presentes de fim de ano. Usando o meu cupom você tem até 30% off, juntando aí cupom e descontos do site. Além disso, gente, não para por aí. Além disso, você tem 20% de cashback. Você compra o presente aí pro seu amigo, pra sua família e ganha 20% de cashback para comprar um presente para você depois, obviamente. Que é uma sugestão legal aqui de um presente perfeito que quem ganhar vai adorar. Kit masculino casual 1, uma tech t-shirt, uma cueca e uma bermuda masculina. Você pode escolher a cor e o tamanho de cada item aqui, ó. Mas corre, ó, porque já estão esgotando alguns tamanhos de algumas cores aí que são bem bonitas e que saem bastante. Mas você pode escolher aqui, ó, a cor da tech t-shirt, o tamanho, a cor da sua cueca boxer performance e o tamanho também, ó, GG já nem tem mais da preta.
escolher aqui. E a cor da bermuda Everyday Shorts e o tamanho. Mas corre, meus amigos, porque ó, tem várias cores que os tamanhos estão esgotando. Então não deixa para amanhã, corre lá agora, insiderstore.com.br. Tem o QR Code aqui na tela, tem o link na descrição, no comentário fixado. Usando esses links, vocês já aplicam automaticamente o cupom SHAIN. E sempre que você usa o cupom SHAIN, está dando a maior, gigantesca força para o canal continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Valeu! Também tivemos o show da China, Edivan Palmeira cruzou o mundo, foi lá e conseguiu sua vitória. Parabéns pro Ed Palmeira, num show aí diferente. Quem também foi pra China e conquistou uma vitória foi o Sean Clarida, na 212. Conquista ali o título, se firma, né, como um dos melhores realmente, e fortalece ainda mais aquela coisa de quero competir tanto na Open quanto na 212 no Olímpia. Falarei mais sobre isso nos próximos vídeos aí, porque a Pro League não deu a sua opinião oficial, mas alguém muito próximo ali falou os motivos pelos quais eles não deixam isso acontecer. E agora a polêmica do final de semana, que foi o Dorian falando aí que a geração atual são anões com shape de geladeira. Vamos ver o que o Dorian falou? This is the best male physique in the world. 6 foot tall, with wide shoulders and a small waist. You know, like you look at Arnold or... E aí ele fala o seguinte: esse é o melhor físico do mundo, 1,80 m de altura, ombros largos. E aí eles vão mostrando ali, né, o Lee Haney, vão mostrando o Arnold. E ele falou assim: olha pro Arnold, olha pro Lee Haney. Lee Haney, wow, yeah, I get it. That's the ultimate male physique. But if you... E aí ele fala assim: olha pro Arnold, olha pro Lee Haney. E você fala assim: uau, esse é o físico masculino mais foda que tem. O que o Dorian quer dizer é o seguinte: caras mais altos e mais largos, com uma estrutura grande. Agora ele continua aqui o argumento dele. Se você pegar... talk to the guys that are Mr. Olympia now, and you show that to a member of the public and say that is the ultimate male physique. Well, hold on, he's only like 5'4" or something. E aí ele fala assim: se você pegar os atuais campeões do Olímpia agora, ali mostram, né, o Rádio, o Derek, e mostrar pro físico geral, pro público mainstream, falar assim: esse aqui é o físico masculino mais foda que tem hoje. E aí os caras vão falar assim: pô, mas o cara tem só 1,5 m, 1,60 m, o Dorian também não ajuda, hein, cara. O argumento do Dorian é o seguinte, que o físico masculino, que a altura do físico, também, já que o bodybuilding é um esporte para mostrar o melhor físico, que a altura, teoricamente, tem um impacto e tem influência, e no fim das contas até tem. Um físico mais alto e maior ocupa mais espaço, ocupa mais volume, e o Dorian faz essa crítica. E no fim ele mete essa: pô, o cara parece uma geladeira, isso não é possível. E aí tem várias nuances. Eu sou muito fã do Dorian durante muito tempo. Durante aí a primeira parte da minha carreira e da minha vida acompanhando o fisiculturismo, o Dorian era o meu maior ídolo do esporte. Eu comecei a acompanhar o esporte durante o reinado do Dorian. O primeiro vídeo de treinamento que eu vi na época, que não tinha YouTube, tá, gente? Você tinha que encontrar uma loja de suplementos que vendesse VHS, e geralmente era pirata, era uma cópia da cópia da cópia, para você conseguir ver um vídeo de treinamento e ver como que era, como que os caras treinavam. E o primeiro que eu vi foi o Blood and Guts do Dorian, então ele tem realmente um lugar aqui no meu coração, nas minhas memórias afetivas. Só que o Dorian, eu não sei se ele pode falar que alguém é uma geladeira, porque o Dorian não tinha físico mais estético, ele tinha um ombro muito largo, ele era um cara gigantesco, mas a cintura dele também não era mais estreita, o V-taper dele era brutal, porque ele tinha muito volume de costas, mas ele não era o cara que você olhava. E se o Sean Ray fala isso, se o Flex Wheeler fala isso, se o Chris Cormier fala isso, se o Kevin LeBron fala isso, cara, beleza, um cara dos anos 90 com uma estética incrível, insana, falando que os caras de hoje parecem uma geladeira. Dá até pra entender. O Dorian, por mais que eu respeite e ame o Dorian, adore o Dorian, não consigo concordar muito com isso. Concordo muito na parte da altura ter esse impacto. Você olha para um cara de 1,80 m, pega dois caras com o mesmo físico, vamos pro atual campeão, o Derek Lunsford. Pega o Derek Lunsford com a altura dele e você cria um clone do Derek Lunsford com as mesmas características, o mesmo volume relativo, a mesma linha, o mesmo condicionamento, tudo. Só muda a altura, só coloca o Derek Lunsford com 1,80 m e tudo proporcional. É óbvio que o Derek de 1,80 m vai chamar minha atenção e vai ser um físico melhor, mais chamativo. Por outro lado, muita coisa evoluiu dos anos 90 para cá. Os caras são maiores. Se isso é bom ou não, eu já não sei. Sempre que eu olho os vídeos dos anos 90, que eu vejo um Kevin LeBron,
E é assim também, viu, gente? Anos 90 eu acompanhei muita coisa de perto, eu vivi muita coisa, porque eu comecei a acompanhar nos anos 90. Via muito dos fóruns e era outro tipo de físico, a musculatura dos caras parecia que era viva. Eles contraíam e realmente tudo se movia. Hoje parece que é tudo meio que de plástico, realmente. Mas é tipo aquele negócio de futebol que você pega um jogador e pega só os highlights dele ali de 15 minutos de gols, de dribles e de não sei o quê. E você esquece que esse cara fez centenas de partidas onde ele errava passe, onde ele estava a bola fora do estádio, onde acontecia um monte mais de coisas. E era meio assim também com os caras dos anos 90. Eles tinham muitas qualidades, mas também tinham seus defeitos, seus problemas. Tinha uns shows que eles jogavam muito mal. Isso que eu acho que não tem muito como comparar décadas, como comparar eras. Não faz sentido. Você teria que comparar os caras usando a tecnologia. Pô, como seriam os caras de hoje usando a tecnologia dos anos 90, em termos de conhecimento de treino, conhecimento de dieta. Não tinha coach, o cara tinha que se virar. Tinha menos recursos em termos de droga, era muito mais caro, de repente o cara teria que fazer um strip ou outro ali para ou fazer alguma coisinha a mais para conseguir os seus ciclos. E os caras dos anos 90, como seria um Kevin Levrone hoje? Como seria um Sean Ray hoje? Como seria um Flex Wheeler hoje? Será que o Sean Ray manteria a mesma qualidade? Ou ele seria forçado a acelerar pra caramba o físico dele e crescer muito rápido o físico para se manter no jogo, e aí a estética dele seria realmente atrapalhada. Então tem muitas discussões que nós poderíamos fazer aqui, e é difícil a gente comparar eras. Vai acabar muito naquela opinião pessoal ignorando fatos. Vai ser isso. Eu prefiro anos 90, mas é porque eu prefiro. Não vai ter muito como usar muitos dados aí. Por outro lado, o atual campeão do Olímpia, o Derek Lunsford, responde o Dorian, tá aqui, ó. O Dorian Yates é incrível, é excelente, mas estamos numa nova era que levou o bodybuilding a um novo nível. A gente pode respeitar os grandes do passado, mas nesse momento agora vivemos o maior momento da história do bodybuilding. E aí, mais uma vez, vai depender de muita interpretação. Maior momento no quê? Em termos de físicos? Não é. Da Open, de longe, não é. Em termos de plantel, em termos de qualidade geral de quem está competindo, pelo menos na Open, não é. Podemos dizer que é o maior momento da história em termos de número de shows, de exposição, de dinheiro sendo feito, de tudo isso. Sim, esse é o maior momento do bodybuilding. Não sei a qual momento o Derek se manifestou, quis dizer, mas nesse ponto eu faço essa avaliação. Não, nem de longe vivemos o melhor momento em termos de físicos, mas vivemos sim o melhor momento em termos financeiros, de exposição e de mídia. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Qual que é a sua visão em relação a isso? Comenta e põe seu argumento aí, que vai ser muito legal a gente ouvir diferentes opiniões e argumentos. Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!